Eu não aguento mais você aqui. Por favor, Camila, eu não tenho para onde ir. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vidas pelo Amor. A história de hoje vai te fazer uma pergunta que você talvez não queira responder. E se a pessoa que você deixou cuidando de quem você mais ama fosse exatamente quem está destruindo essa pessoa aos poucos? E se você só descobrisse quando fosse quase tarde demais? Essa história é forte, é real. E vai te fazer questionar até onde vai a nossa responsabilidade de enxergar o que está acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Mas antes de começar, eu preciso te pedir uma coisa. Já clica no botão de curtir aqui embaixo agora. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias para você. E me conta nos comentários de qual cidade ou estado você está me ouvindo. Eu gosto muito de saber até onde a nossa voz está chegando. Pronto. Agora respira fundo e presta muita atenção. E se você chegasse em casa agora e encontrasse sua mãe ajoelhada na calçada, com as malas na rua, chorando? E se a última pessoa que você esperaria fazer isso com ela fosse exatamente quem fez? O que você está prestes a ouvir aconteceu de verdade. Mudei os nomes, mas não mudei a dor. Não mudei a vergonha que você vai sentir quando perceber que esteve cego o tempo todo. Não mudei o momento em que tudo desmorona diante dos seus olhos. Porque algumas verdades só aparecem quando já é tarde demais para evitar o estrago. Mas ainda dá tempo de consertar. Ainda dá tempo de fazer diferente. Fica comigo até o final. Você não vai se arrepender. Início do bloco 1. Teresa Almeida tinha 78 anos e acordava todos os dias às 5h30 da manhã. Não porque precisasse, não porque alguém pedisse, mas porque, depois de décadas trabalhando como merendeira em escola pública, o corpo dela simplesmente não sabia dormir até mais tarde. Ela morava no Jardim Paulista, em São Paulo, numa casa grande de 3 andares que o filho Bruno tinha comprado há 4 anos. Uma casa com jardim na frente, garagem para 3 carros, piso de porcelanato e uma cozinha planejada que parecia ter saído de revista. Teresa não escolheu aquela casa. Bruno escolheu. E quando ele mostrou para ela pela primeira vez, os olhos dele brilhavam de um jeito que ela não via desde criança. Mãe, a senhora merece isso. Merece morar num lugar digno depois de tudo que passou. Teresa tinha sorrido, emocionada, mas por dentro sentiu um aperto estranho. Aquela casa era bonita demais, grande demais. E ela, uma mulher simples que tinha passado a vida inteira num apartamento de 2 cômodos em Sapopemba, não sabia bem onde colocar as mãos ali dentro. Mas Bruno insistiu. E Teresa, como sempre fez a vida toda, aceitou sem reclamar. Os primeiros meses foram bons. Bruno morava com ela, voltava do trabalho todo dia, jantavam juntos na mesa grande da cozinha. Ele contava sobre as farmácias, sobre os funcionários, sobre os planos de abrir mais lojas. Teresa ouvia, orgulhosa, vendo o filho que ela tinha criado sozinha, depois que o pai morreu quando Bruno tinha 14 anos, se tornar um homem de sucesso. Ela não entendia muito bem de fluxo de caixa ou margem de lucro, mas entendia de orgulho e sentia muito disso quando olhava para o filho. Tudo mudou quando Bruno conheceu Camila. Camila Ferreira tinha 34 anos, cabelo escovado, unhas sempre feitas, roupas de marca e um sorriso que parecia ter sido treinado em frente ao espelho. Ela trabalhava como gerente de marketing numa empresa de cosméticos e tinha aquele jeito de falar que fazia tudo parecer mais importante do que era. Na primeira vez que Bruno levou Camila para conhecer a mãe, Teresa sentiu algo estranho. Não era ciúme, não era inveja. Era uma sensação ruim, como um aviso silencioso que ela não conseguia decifrar. Camila cumprimentou Teresa com um abraço rápido, sem calor. "Oi, dona Teresa. Bruno fala tanto da senhora?"
O tom era correto, mas havia algo mecânico nele, como se as palavras estivessem sendo ditas por obrigação, não por vontade. Teresa preparou um almoço especial naquele dia: frango assado com batatas, arroz com açafrão, farofa e uma salada de tomate com cebola. Era o prato favorito de Bruno desde criança. Camila comeu pouco. Muito pouco. Empurrava a comida no prato com o garfo, dando pequenas garfadas, mastigando devagar, como se cada pedaço fosse um sacrifício. "Está gostoso, Dona Teresa", ela disse, mas não pegou mais nada. Bruno não percebeu, ou fingiu não perceber. Ele estava tão encantado com Camila que não via mais nada ao redor. 3 meses depois, eles se casaram. Foi um casamento pequeno, num buffet em Moema, com 50 convidados. Teresa usou um vestido azul marinho que Bruno comprou para ela. Estava bonito, mas apertado na cintura. Ela não reclamou. Durante a festa, Camila estava radiante. Sorria para todo mundo, tirava fotos, abraçava as amigas. Mas quando olhava para Teresa, o sorriso sumia. Era só por um segundo. Mas sumia. Teresa percebeu e sentiu um frio na espinha. Depois do casamento, Camila se mudou para a casa. E foi aí que tudo começou a mudar. No começo foram pequenas coisas, sutis, quase imperceptíveis. Camila reorganizou a cozinha. Disse que precisava de um sistema mais funcional. Colocou os temperos em potes de vidro etiquetados, reorganizou as panelas, mudou a disposição dos utensílios. Teresa, que cozinhava naquela cozinha todos os dias, não conseguia mais encontrar nada. Abria o armário procurando o sal e achava azeite. Procurava a peneira e achava formas de bolo. "Desculpa, Dona Teresa", Camila dizia com aquele sorriso ensaiado. "Mas agora está tudo mais organizado, né? Vai se acostumar." Teresa não disse nada. Apenas assentiu e foi se adaptando em silêncio. Depois, foi à sala de estar. Camila comprou almofadas novas, trocou as cortinas, colocou um tapete bege que harmonizava melhor com o ambiente. "Dona Teresa, a senhora poderia evitar sentar naquela poltrona? É que o tecido é delicado e pode manchar." Era a poltrona favorita de Teresa, a única que não machucava suas costas. "Claro, Camila, sem problema." Teresa passou a sentar numa cadeira de madeira perto da janela, dura, desconfortável, mas ela não reclamou. Bruno não via nada, ou não queria ver. Ele estava ocupado demais com as farmácias. Viajava para Campinas, Ribeirão Preto, Santos, abrindo novas unidades. Passava 3, 4 dias fora de casa. Voltava cansado, jantava correndo, dormia e no outro dia saía de novo. Sempre que Teresa tentava conversar com ele, Camila aparecia. "Amor, você precisa descansar. Deixa eu resolver isso." E Bruno, grato, deixava. Camila resolvia tudo. As contas, a casa, os funcionários, e aos poucos, sem que ele percebesse, ela também passou a resolver a presença de Teresa. 6 meses depois do casamento, Camila sugeriu algo. "Dona Teresa, eu estava pensando, a senhora não acha que aquele quarto lá em cima é muito grande só para a senhora? É que eu queria transformar ele num escritório para o Bruno. Tem aquele quartinho menor ali nos fundos, sabe? Acho que seria mais aconchegante para a senhora." Teresa piscou confusa. "O quartinho dos fundos? Mas lá não tem janela, Camila." "Tem a janelinha do banheiro e é mais silencioso. A senhora vai dormir melhor." Teresa olhou para o filho que estava mexendo no celular. "Bruno?" Ele levantou os olhos distraído. "Hã? Ah, mãe, se a senhora não se importa, seria bom mesmo ter um escritório aqui em casa. Eu trabalho muito tarde e acordar a senhora no quarto do lado não é legal." Teresa sentiu algo apertar no peito, mas sorriu. "Tudo bem. Eu me mudo." O quartinho dos fundos era pequeno, sem ventilação, cheirava a mofo. Tinha uma cama de solteiro encostada na parede, um guarda-roupa antigo de madeira e uma mesinha de cabeceira torta.
Teresa colocou suas roupas ali, pendurou o terço no prego acima da cama, olhou ao redor. Era menor que o quarto onde ela morou a vida inteira em Sapopemba. Ela se sentou na cama, o colchão afundando sob seu peso. Ficou ali por alguns minutos em silêncio, ouvindo o barulho da cozinha lá na frente. Camila estava preparando o jantar. Teresa respirou fundo e decidiu que aquilo não era tão ruim assim. Mas as coisas continuaram mudando. 2 semanas depois, Camila chamou Teresa na sala. Dona Teresa, eu preciso conversar com a senhora. O tom era sério. Teresa sentou na cadeira de madeira perto da janela. Camila cruzou as pernas, elegante, segurando uma xícara de café. A senhora sabe que eu gosto muito da senhora, né? Teresa assentiu devagar, desconfiada. Mas eu preciso que a gente entre num acordo aqui. É que a casa está ficando meio desorganizada. E como eu trabalho de casa às vezes, eu preciso de um ambiente mais tranquilo. Desorganizada como, Camila? Ah, sabe, a senhora deixa a panela no fogão depois do almoço, deixa pano de prato pendurado na cadeira, às vezes esquece a luz acesa no banheiro. Teresa sentiu o rosto esquentar. Eu sempre limpo tudo, Camila. Sempre. Eu sei, dona Teresa. Mas é que, como a senhora cozinha, acaba sujando muito. E eu estava pensando que seria melhor a gente estabelecer horários. Tipo, a senhora usa a cozinha das 6 às 8 horas da manhã e das 17 às 18 horas. Assim fica mais organizado. Teresa ficou em silêncio por um tempo longo, processando aquilo. Horários para usar a cozinha? É, para facilitar para todo mundo. E se eu quiser fazer um café da tarde? Camila sorriu. Aí a senhora me avisa antes e eu libero, sem problema. Teresa sentiu algo quebrar dentro dela. Mas não disse nada, apenas assentiu. Tá bom, Camila. A partir daquele dia, Teresa passou a usar a cozinha apenas nos horários permitidos. Às vezes sentia fome às 15 horas, mas esperava até às 17 horas. Às vezes acordava às 5 horas com vontade de tomar café, mas esperava até às 6 horas. E Camila, sempre que passava pela cozinha nos horários de Teresa, olhava com atenção, verificando, fiscalizando. Teresa começou a se sentir vigiada na própria casa. Ou melhor, na casa que já não parecia mais dela. Bruno continuava viajando, e quando estava em casa, estava cansado demais para perceber qualquer coisa. Como a senhora tá, mãe? Bem, meu filho, tudo bem. Ela mentia, mas mentia porque não queria ser um peso. Não queria atrapalhar o casamento do filho. Não queria que ele a visse como um problema. Então engolia tudo em silêncio. 3 meses depois, Camila fez outra sugestão. Dona Teresa, eu contratei uma diarista nova, a Cida. Ela vem 3 vezes por semana. Ah, tudo bem. Só que eu achei melhor a senhora não interferir no trabalho dela. Sabe como é? Cada um tem seu jeito de limpar, e eu não quero confusão. Teresa franziu a testa. Interferir como? Ah, tipo, não precisa a senhora limpar mais nada. A Cida cuida de tudo. A senhora pode descansar. Parecia gentil, mas não era, porque quando Cida começou a trabalhar, Camila instruiu. Cida, o quarto da dona Teresa a senhora limpa por último. E não precisa trocar roupa de cama toda semana, não. Quinzenalmente tá bom. Teresa ouviu aquilo da porta entreaberta do quartinho. Sentiu as bochechas queimarem de humilhação. Ela sempre tinha sido uma mulher que cuidava de tudo sozinha, que lavava, passava, cozinhava, limpava, e agora estava sendo tratada como alguém que não podia nem tocar nas próprias coisas. Foi nessa época que Teresa começou a guardar documentos numa bolsa velha de couro que tinha ganhado do marido décadas atrás. RG, CPF, carteirinha do SUS, comprovante de residência antigo. Guardava tudo ali, escondido embaixo da cama. Ela não sabia bem por quê, era só um pressentimento, uma precaução. Passaram-se mais alguns meses, e tudo piorou.
Camila começou a evitar que Teresa usasse a sala quando tinha visitas. Dona Teresa, hoje vou receber umas amigas aqui. A senhora pode ficar no quarto? É que a gente vai conversar sobre trabalho e pode incomodar a senhora. Teresa obedecia. Ficava trancada no quartinho dos fundos, ouvindo risadas vindas da sala. Risadas que não incluíam ela. Outra vez, Bruno trouxe um amigo para jantar. Camila preparou a mesa, colocou vinho, acendeu velas. Teresa apareceu na cozinha. Camila, eu posso ajudar? Não precisa, dona Teresa, tá tudo sob controle. Eu posso jantar com vocês? Camila olhou para ela com uma expressão que Teresa nunca ia esquecer. Não era raiva, era pior, era indiferença fria. Melhor não, dona Teresa. É um jantar de negócios. A senhora ia ficar entediada. Bruno não ouviu aquela conversa. Ele estava na sala com um amigo. Teresa jantou sozinha no quartinho, um prato de arroz com ovo frito que ela mesma preparou às pressas. E pela primeira vez desde que se mudou para aquela casa, Teresa chorou. Chorou em silêncio, sentada na beirada da cama, com o prato no colo, engolindo cada garfada junto com a humilhação. Ela não entendia o que tinha feito de errado. Não entendia por que estava sendo tratada assim. Não entendia por que o filho não via nada. Mas continuou calada. Porque tinha medo. Medo de que se reclamasse, se Bruno tivesse que escolher entre ela e Camila, ele escolhesse Camila. E Teresa não suportaria isso. Foi no final de um sábado, quase 8 meses depois do casamento, que algo aconteceu. Bruno ligou de Ribeirão Preto. Mãe, vou voltar mais cedo amanhã. Tô morrendo de saudade daí. O coração de Teresa bateu mais forte. Que horas você chega, meu filho? Umas 14 horas, mais ou menos. Então eu preparo aquele frango que você gosta. Bruno riu do outro lado da linha. Não precisa, mãe, mas obrigado. Quando desligou, Teresa estava sorrindo. Pela primeira vez em semanas. Mas na manhã seguinte, tudo desmoronou. Camila entrou no quartinho dos fundos sem bater. Teresa estava guardando roupa no guarda-roupa. Dona Teresa, eu preciso falar com a senhora. O tom era diferente, mais duro. Teresa se virou, assustada. O que foi, Camila? Camila cruzou os braços. Sua expressão estava fechada, tensa. Eu não aguento mais essa situação. A senhora precisa sair dessa casa. Teresa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim? Sair. Sair. Procurar outro lugar para morar. Isso aqui não está funcionando mais. Mas eu moro aqui, Camila. Onde eu vou? Não sei, mas a senhora precisa resolver isso hoje. Teresa começou a tremer. E o Bruno? Ele sabe disso? Camila deu um sorriso frio. O Bruno vai entender. Ele sempre entende o que eu digo. Teresa sentiu as pernas fraquejarem. Segurou na beirada da cama para não cair. Por favor, espera ele chegar. A gente conversa os três. Camila balançou a cabeça. Não, eu já decidi. A senhora tem até o meio-dia para arrumar suas coisas e sair. E virou as costas, saindo do quarto e fechando a porta atrás de si. Teresa ficou ali parada, imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Ela tinha 78 anos, não tinha outro lugar para ir, não tinha dinheiro guardado, não tinha parentes próximos. Não tinha nada além daquele quartinho apertado que ela nem escolheu. E agora estava sendo expulsada. As mãos de Teresa tremiam quando ela abriu o guarda-roupa e começou a tirar suas roupas. Dobrou cada peça devagar, metodicamente, como se estivesse tentando atrasar o inevitável. Pegou a bolsa velha de couro debaixo da cama. Colocou os documentos que tinha guardado. Pegou o terço que estava pendurado acima da cama. Guardou na bolsa também. Foi até o banheiro e pegou sua escova de dente, o sabonete, o pente. Voltou ao quarto e colocou tudo numa mala de tecido desbotado que ela usava décadas atrás, quando ainda viajava para visitar a irmã no interior.
Demorou quase 2 horas para arrumar tudo. Não porque tinha muita coisa, mas porque as mãos tremiam tanto que ela mal conseguia fechar os zíperes. Quando terminou, olhou ao redor do quartinho. 8 meses ali. 8 meses de humilhação silenciosa. 8 meses engolindo desrespeito para não atrapalhar o filho. E agora estava sendo jogada fora. Teresa pegou a mala, pesada demais para seus braços fracos, e arrastou pelo corredor até a porta da frente. Camila estava na sala, mexendo no celular, sentada no sofá. Nem olhou para cima quando Teresa passou. Teresa abriu a porta da frente. O sol de domingo bateu no rosto dela. A rua estava silenciosa. Ela arrastou a mala até a calçada e sentou no meio-fio ao lado dela. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém para ligar. Não tinha nada, apenas sentou ali e esperou. Esperou o filho chegar, porque talvez, só talvez, quando ele visse aquilo, ele finalmente enxergasse o que estava acontecendo. Teresa ficou ali por quase 1 hora. O sol esquentava. Alguns vizinhos passaram, olharam, mas ninguém perguntou nada. Ela segurava a bolsa velha no colo, apertando o terço dentro dela, rezando baixinho. E então ouviu o barulho de um carro dobrando a esquina. Era a BMW preta de Bruno. Teresa levantou o rosto, e quando os olhos dela encontraram os do filho através do para-brisa, tudo dentro dela desmoronou. Porque ela viu no rosto dele o que nunca tinha visto antes: choque, confusão e, finalmente, a ficha caindo. Bruno Almeida pisou no freio com tanta força que o cinto de segurança travou contra seu peito. O carro deu um solavanco e parou no meio da rua, motor ainda ligado, pisca-alerta acendendo sozinho. Ele ficou imóvel por 3 segundos, apenas olhando, tentando processar a cena à sua frente. Sua mãe, Teresa, sentada no meio-fio da calçada, com uma mala velha ao lado, o rosto vermelho, marcado por lágrimas, as mãos tremendo, segurando uma bolsa de couro no colo. Bruno piscou várias vezes, como se aquilo fosse uma alucinação que ia sumir se ele piscasse forte o suficiente. Mas não sumiu. Teresa estava ali, na rua, com as roupas dela espalhadas parcialmente para fora da mala, como se tivesse sido fechada às pressas. O motor do carro ainda estava ligado quando Bruno abriu a porta de um golpe. Nem sentiu as pernas se moverem, nem ouviu o som dos próprios passos. Só viu a mãe levantar o rosto devagar. E naquele momento, algo dentro dele quebrou. Os olhos de Teresa estavam inchados, vermelhos. Ela segurava um lenço de pano úmido, amassado nas mãos. Quando o reconheceu, a expressão dela mudou. Não foi alívio. Foi vergonha. Mãe, a voz de Bruno saiu fraca, estrangulada. Mãe, o que aconteceu? Teresa desviou o olhar, como se não pudesse suportar encará-lo. Bruno deu mais 2 passos, ajoelhando-se ao lado dela no meio-fio. Suas mãos tocaram os ombros trêmulos da mãe, sentindo o corpo dela estremecer, como se cada músculo estivesse à beira do colapso. Mãe, por favor, me olha. Sua voz agora estava mais firme, mas carregada de desespero. Por que a senhora está aqui fora? Por que suas roupas estão... Ele olhou para a mala aberta. Para as peças dobradas de qualquer jeito, uma blusa pendurada para fora. Sua respiração ficou mais pesada. Quem fez isso com a senhora? Teresa apertou o lenço contra o rosto, tentando conter um soluço. Ela respirou fundo, trêmula, e finalmente conseguiu sussurrar. Eu não tenho para onde ir, meu filho. As palavras caíram sobre Bruno como um peso esmagador. Ele ficou paralisado, sentindo cada sílaba daquela frase perfurar seu peito. Não tenho para onde ir. Sua mãe. A mulher que tinha trabalhado dupla jornada como merendeira para pagar sua faculdade de administração. A mulher que tinha vendido aliança de casamento para comprar seus livros. A mulher que nunca pediu nada para ninguém. Como assim não tinha para onde ir?
Como assim não tem para onde ir? A voz dele subiu, quebrando no meio. A senhora mora aqui, essa é a sua casa. Teresa balançou a cabeça devagar, ainda sem conseguir encará-lo. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dela, caindo sobre o lenço já encharcado. Bruno sentiu algo virar dentro do peito. Não era só raiva. Era uma mistura de culpa, choque e fúria que ele nunca tinha sentido antes. Ele se levantou devagar, as pernas ainda trêmulas. Girou o corpo em direção à casa. E foi aí que a viu. Camila. Ela estava parada na porta da frente, com os braços cruzados. Usava um vestido vermelho justo, cabelo escovado, salto alto, a postura ereta, o rosto inexpressivo. Ela segurava o celular na mão direita, como se tivesse acabado de terminar uma ligação. Quando viu Bruno, sua expressão mudou. Não foi susto, foi cálculo. Ela ensaiou surpresa. Amor, você chegou cedo. Bruno deu um passo em direção a ela. E pela primeira vez em 2 anos de casamento, Camila recuou. O que você fez? A voz dele estava baixa, perigosamente baixa. Camila levantou as mãos num gesto de calma, mas a voz saiu tensa. Bruno, antes que você tire conclusões precipitadas. Conclusões? Bruno deu mais 2 passos. Camila recuou até encostar na porta. Eu chego em casa e encontro minha mãe sentada na rua, com as roupas jogadas numa mala. E você quer que eu não tire conclusões? Camila tentou manter a compostura. Tentou usar aquele tom doce, controlado, que sempre funcionava. Ela estava ficando impossível, Bruno. Eu tentei conversar com você várias vezes, mas você nunca está em casa. Ela não respeita meu espaço, não respeita nossas decisões como casal. Espaço? Bruno riu, mas era um riso amargo, perigoso. Você expulsou minha mãe por causa de espaço? Eu não expulsei. Camila elevou a voz pela primeira vez. E aquilo foi um erro. Bruno viu a máscara rachar. Eu apenas disse que seria melhor para ela e para nós se ela buscasse outras opções. Ela que escolheu fazer esse drama, sentar aí na rua como se fosse uma mendiga para te manipular. O silêncio que se seguiu foi cortante. Do outro lado da rua, Dona Marlene, a vizinha aposentada, apareceu na janela. Ela estava observando tudo com os olhos arregalados, a mão na boca. Bruno deu mais um passo em direção a Camila. Ele nunca tinha olhado para ela daquele jeito antes. Não era o marido apaixonado. Era o filho que acabara de ver a mãe humilhada. Manipular? Ele repetiu a palavra como se fosse veneno na boca. Você está chamando minha mãe de manipuladora? Camila cruzou os braços, tentando recuperar o controle. Eu estou dizendo a verdade. Ela te domina, Bruno. Sempre dominou. Você nunca percebeu porque sempre foi cego quando se trata dela. Ela faz você se sentir culpado, faz você achar que precisa cuidar dela para sempre, como se você tivesse alguma dívida eterna. Eu tenho. A voz de Bruno explodiu. Foi a primeira vez que ele gritou com ela. Camila deu um passo atrás, genuinamente assustada. Eu tenho uma dívida eterna com ela, sim, porque quando eu tinha 14 anos e meu pai morreu de infarto dentro de casa, ela podia ter desistido. Podia ter me largado com qualquer parente, mas ela não largou. Ele apontou para Teresa, que agora chorava em silêncio no meio-fio, observando a cena à distância. Ela trabalhou que nem uma condenada para eu ter roupa, comida, escola, dignidade. Aquela mulher ali nunca me pediu R$1, nunca me cobrou nada. E você? Sua voz falhou. Bruno precisou respirar fundo para continuar. Você teve a coragem de jogar ela na rua como se fosse lixo? Camila tentou falar, mas Bruno levantou a mão, cortando-a. Eu não quero ouvir uma palavra sua agora. Ele virou-se de costas e caminhou de volta até Teresa. Ajoelhou-se novamente ao lado dela, passando o braço pelos ombros frágeis. Mãe, vem, vamos entrar. Teresa balançou a cabeça, ainda chorando. Não, meu filho, não quero causar problema.
A senhora não está causando problema nenhum. Essa é a sua casa. Sempre foi. Bruno ajudou a mãe a se levantar. Ela estava fraca, cambaleante. Ele segurou o braço dela com firmeza, pegou a mala pesada com a outra mão e começou a caminhar em direção à casa. Camila continuava parada na porta, bloqueando a entrada. Ela não entra aqui, Bruno. A voz dela estava diferente agora. Não era mais doce, não era mais calculada. Era pura arrogância. Bruno parou a 3 metros dela. Olhou nos olhos da mulher com quem tinha casado e não reconheceu nada ali. Sai da frente. Não, ou ela sai dessa casa, ou eu saio. Bruno sentiu algo se despedaçar dentro dele. Algo que ele tinha segurado por meses, talvez anos. Algo que estava prestes a explodir. Então sai. Camila piscou, como se não tivesse entendido. O quê? Eu disse, então sai. Pega suas coisas e sai da minha casa. Você não pode estar falando sério. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Bruno passou por Camila, empurrando-a de leve com o ombro. Ela deu um passo para o lado, atordoada, sem saber como reagir. Ele entrou na casa com a mãe, colocou a mala no chão da sala. Ajudou Teresa a sentar no sofá. Aquele mesmo sofá onde ela tinha sido proibida de sentar porque o tecido era delicado. Teresa afundou nas almofadas tremendo, ainda segurando o lenço úmido. Bruno ajoelhou-se na frente dela, segurando as mãos frias da mãe entre as suas. Mãe, me desculpa. Me desculpa por não ter visto. Me desculpa por não ter estado aqui. Teresa balançou a cabeça tentando falar, mas apenas soluçou. Camila entrou atrás deles. Agora estava furiosa. Bruno, você está sendo irracional. Você vai jogar fora nosso casamento por causa dela? Bruno levantou-se devagar, virando-se para encará-la. Não, eu vou jogar fora nosso casamento porque você é uma pessoa cruel que eu não conhecia. Porque você humilhou minha mãe, isolou ela, tratou ela como se fosse um estorvo. E eu não vou ficar casado com alguém assim. Camila deu uma risada descrente. Você vai se arrepender disso, Bruno. Não, eu vou me arrepender foi de não ter visto isso antes. Ele apontou para a escada. Pega suas coisas. Agora. Camila ficou ali parada por alguns segundos, calculando, tentando encontrar um ângulo, uma forma de reverter aquilo. Mas não havia nenhum. Ela subiu as escadas com passos pesados. Bruno ouviu o barulho de gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas, zíperes sendo fechados. 15 minutos depois, Camila desceu com 2 malas grandes. Parou na porta da sala, olhando para Bruno. Você vai pagar por isso. Pode tentar. Ela saiu batendo a porta. O som ecoou pela casa. E então, finalmente, houve silêncio. Bruno voltou para o sofá e sentou ao lado da mãe. Teresa estava olhando para as próprias mãos, ainda tremendo. Mãe, ela levantou os olhos vermelhos. Você não precisava ter feito isso, meu filho. Ela é sua esposa. Ela was minha esposa. Agora não é mais nada. Teresa balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Eu estraguei seu casamento. Não, ela estragou. E eu deixei, porque eu estava cego. Bruno segurou o rosto da mãe entre as mãos. A senhora nunca mais vai ter que passar por isso. Nunca mais, eu prometo. Teresa desabou no ombro do filho e pela primeira vez em meses chorou de verdade. Não eram lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de alívio. Bruno abraçou a mãe com força. E ali, sentado naquele sofá onde ela tinha sido proibida de sentar, ele finalmente entendeu o quanto tinha falhado com ela. Mas também entendeu que ainda dava tempo de consertar. Nos dias seguintes, Bruno descobriu coisas que o fizeram questionar como tinha sido tão cego. Dona Marlene, a vizinha, apareceu na casa 2 dias depois. Ela bateu na porta com hesitação, segurando um pote de bolo. Bruno, eu preciso te contar umas coisas. Eles sentaram na sala.
Teresa estava no quarto, descansando. Marlene respirou fundo. Eu vi tudo, Bruno, não só no domingo. Eu via faz tempo. Bruno franziu a testa. Via o quê? A Camila, o jeito que ela tratava sua mãe. Marlene contou tudo. Contou como tinha visto Camila gritar com Teresa no jardim, meses atrás, porque ela tinha regado as plantas no horário errado. Contou como tinha escutado Camila dizer para as amigas na calçada que não via a hora de se livrar da velha chata. Contou como várias vezes tinha visto Teresa sentada sozinha no quartinho dos fundos, olhando pela janelinha, enquanto Camila recebia visitas na sala. Bruno ouviu tudo em silêncio. Cada palavra era uma facada. Por que a senhora nunca me contou? Marlene suspirou. Eu tentei, Bruno. 2 vezes eu te parei na rua, mas você estava sempre com pressa. E eu fiquei com medo de me meter onde não era chamada. Mas no domingo, quando eu vi sua mãe sentada ali chorando, eu não consegui mais ficar quieta. Bruno passou as mãos no rosto. Obrigado por me contar agora, dona Marlene. Depois que ela saiu, Bruno foi até o quartinho dos fundos. Ele não tinha entrado ali desde que Teresa tinha se mudado para lá. Quando abriu a porta, sentiu um aperto no peito. O quarto era minúsculo, sem janela de verdade, só uma fresta no banheiro. O colchão era fino, afundado. O guarda-roupa estava torto, a porta não fechava direito. Bruno sentou na beirada da cama e imaginou a mãe ali, sozinha, todos aqueles meses, enquanto ele viajava, trabalhava, construía um império de farmácias, enquanto a mãe dele era destruída dentro da própria casa. Ele encontrou um caderno embaixo do travesseiro, abriu com as mãos trêmulas. Era um caderno de anotações, com a letra trêmula de Teresa. 10 de março. Camila disse que eu não posso mais usar a sala à tarde. Ok, vou ficar no quarto. 18 de março. Camila mudou os horários da cozinha. Agora só posso cozinhar 2 horas por dia. Tudo bem, eu me acostumo. 3 de abril. Camila disse que minhas roupas estão ocupando espaço demais. Vou deixar só o essencial. 22 de abril. Hoje ela gritou comigo porque deixei a luz acesa. Eu pedi desculpa. Bruno leu página após página. Cada anotação era um registro silencioso de abuso, de humilhação, de uma mulher que estava sendo apagada aos poucos, e ele não tinha visto nada. Quando chegou na última página, leu: 12 de maio. Não sei quanto tempo mais eu aguento, mas não posso falar nada para o Bruno. Ele ama ela, e eu não quero ser o motivo do casamento dele acabar. Prefiro sumir sozinha. Bruno fechou o caderno, e pela primeira vez em anos, chorou. Chorou pela mãe. Chorou por ter falhado com ela. Chorou por ter sido tão cego, tão ausente, tão convencido de que estava fazendo o certo só porque estava dando dinheiro. Mas dinheiro não era presença. Dinheiro não era proteção. Dinheiro não era amor. E ele tinha aprendido isso tarde demais, ou quase tarde demais. Naquela noite, Bruno preparou o jantar para a mãe. Fez o frango assado que ela adorava, com batatas e farofa. Colocou à mesa, acendeu uma vela, serviu suco de laranja. Teresa desceu devagar, ainda frágil, e quando viu a mesa arrumada, os olhos dela encheram de lágrimas. Meu filho, você não precisava. Eu precisava sim. Senta, mãe. Eles jantaram em silêncio no começo. Depois, Bruno perguntou: Mãe, por que a senhora nunca me contou? Teresa mexeu na comida com o garfo. Porque eu tinha medo. Medo de quê? De que você tivesse que escolher entre mim e ela, e que você escolhesse ela. Bruno sentiu o peito apertar. Eu nunca ia escolher ela, mãe. Nunca. Mas eu não sabia disso. E eu não queria arriscar. Eu preferi sofrer sozinha. Bruno segurou a mão da mãe sobre a mesa. A senhora nunca mais vai sofrer sozinha. Eu prometo. Teresa sorriu pela primeira vez em meses. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. E naquela noite, pela primeira vez, desde que Camila tinha entrado naquela casa, Teresa dormiu em paz.
Mas a história estava longe de acabar, porque no dia seguinte, Bruno recebeu uma ligação do advogado. Camila estava entrando com processo de divórcio e estava pedindo metade de tudo. A ligação do advogado chegou numa terça-feira, às 9h37 da manhã. Bruno estava na cozinha preparando café para a mãe quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Bruno Almeida? Sim. Aqui é o Dr. Fábio Mendes, do escritório Mendes em Associados. Estou ligando para informá-lo que minha cliente, Camila Ferreira Almeida, está entrando com pedido de divórcio litigioso e partilha de bens. Bruno ficou em silêncio por 2 segundos. Partilha de bens? Sim. Nos termos da lei, minha cliente tem direito a 50% de todos os bens adquiridos durante o casamento, incluindo a residência no Jardim Paulista, cotas das empresas, veículos e investimentos. Bruno sentiu a raiva subir. Ela expulsou minha mãe de casa e agora quer metade do que é meu? Senhor Bruno, essas são questões pessoais que não cabem a mim julgar. Estou apenas cumprindo meu dever profissional. O senhor receberá a citação nos próximos dias. Sugiro que constitua um advogado. A ligação foi encerrada. Bruno ficou ali parado, segurando o celular, respirando fundo, tentando conter a fúria que estava prestes a explodir. Teresa entrou na cozinha naquele momento, ainda de roupão. Tudo bem, meu filho? Bruno forçou um sorriso. Tudo, mãe, só trabalho. Mas não estava tudo bem. Naquela mesma manhã, Bruno ligou para Henrique Paz, um advogado que tinha feito o contrato de aquisição de 2 das suas farmácias. Henrique era conhecido por ser agressivo e eficiente. Henrique, eu preciso de você, urgente. Eles se encontraram no escritório às 14 horas. Bruno contou tudo. A expulsão da mãe, o abuso psicológico, o divórcio, o pedido de partilha. Henrique ouviu tudo em silêncio, anotando. Bruno, vou ser direto com você. Isso vai ser uma guerra. Camila tem direitos, mesmo você não concordando com a conduta dela. Casamento é casamento, mas... Ele pausou. Mas o quê? Mas se a gente conseguir provar que ela agiu de má fé, que houve abuso, que ela manipulou situações ou documentos, a gente pode anular muita coisa. Bruno franziu a testa. Documentos? Qualquer coisa. Assinaturas falsas, contratos feitos às suas costas, transferências, procura no seu e-mail, nos seus papéis, qualquer coisa fora do lugar. Bruno saiu do escritório com a mente a mil. Voltou para casa e foi direto para o home office que Camila tinha criado para ele no antigo quarto de Teresa. Começou a revirar gavetas, papéis, contratos, extratos bancários. Ele nunca tinha sido muito organizado com isso. Sempre confiou que estava tudo certo. Foi quando encontrou uma pasta verde no fundo da última gaveta. Abriu. Dentro havia 3 documentos. Contratos. O primeiro era um termo de cessão de cotas de uma das farmácias para o nome de Camila. Data: 6 meses atrás. Assinatura: Bruno Almeida. Bruno olhou para o papel. Olhou para a assinatura. Não era dele. Era parecida. Muito parecida. Mas não era dele. A letra B estava diferente. E ele sempre fazia um traço embaixo da assinatura. Ali não tinha. Ele pegou o segundo documento. Era um termo de procuração dando poderes para Camila vender um imóvel comercial que ele tinha comprado em Campinas. Data: 4 meses atrás. Assinatura: Bruno Almeida. Também falsa. O terceiro documento era pior. Era um pedido de empréstimo em nome de Bruno, usando a casa do Jardim Paulista como garantia. Valor: 300 mil reais. Data: 2 meses atrás. Assinatura falsa. Bruno sentiu o sangue gelar. Pegou o celular e ligou para Henrique. Henrique, eu encontrei. Encontrou o quê? Documentos falsos. Ela falsificou minha assinatura em 3 contratos diferentes. Silêncio do outro lado. Bruno, isso é crime. Crime grave. Eu sei. O que eu faço? Guarda esses documentos.
Não toca em mais nada. Vou aí agora com um perito grafotécnico. 2 horas depois, Henrique chegou acompanhado de um senhor de uns 60 anos. Cabelos brancos, óculos de grau grosso. Dr. Osmar Leite, perito judicial em grafotecnia. Ele analisou os 3 documentos por quase 1 hora. Usou lupa, régua, comparou com outras assinaturas legítimas de Bruno. Finalmente tirou os óculos e olhou para Bruno. Essas assinaturas são falsas. Tenho 100% de certeza. Posso atestar isso em laudo técnico. Bruno sentiu algo se soltar dentro do peito. Não era alívio, era raiva pura. Ela falsificou minha assinatura para me roubar. Henrique assentiu. E isso muda tudo. A gente vai entrar com representação criminal contra ela. Falsificação de documento, estelionato, uso de documento falso. Ela pode pegar de 2 a 6 anos de prisão. Bruno olhou para os papéis sobre a mesa. Faz o que tiver que fazer. Naquela noite, Bruno não conseguiu dormir. Ficou sentado na sala, olhando para o teto, processando tudo. Camila não era apenas cruel, ela era criminosa. Ela tinha planejado tudo. Se casar com ele, ganhar a confiança dele, se livrar da mãe dele, roubar o patrimônio dele e sair impune. Mas tinha cometido um erro. Tinha subestimado o amor dele pela mãe e tinha deixado rastros. No dia seguinte, Bruno decidiu que precisava saber mais. Precisava entender até onde aquilo tinha ido. Foi até a farmácia central, onde ficava o escritório administrativo. Pediu para Juliana, a gerente financeira, revisar todas as movimentações bancárias dos últimos 8 meses. Juliana era uma mulher competente, de 45 anos, que trabalhava com ele desde a primeira farmácia. Bruno, tem algum problema? Só preciso conferir umas coisas. Qualquer coisa que pareça fora do padrão, você me avisa. Juliana passou 3 horas revisando planilhas. Finalmente, chamou Bruno no escritório. Encontrei algumas coisas estranhas. Ela mostrou o computador. Aqui, transferências quinzenais de $5.000 para uma conta em nome de Camila Ferreira, autorizadas por você, segundo o sistema. Bruno franziu a testa. Eu nunca autorizei isso. Tem sua assinatura digital aqui. E o token de segurança foi usado. Juliana, eu nunca soube dessas transferências. Quanto deu no total? Ela fez as contas. $80.000 nos últimos 8 meses. Bruno sentiu a mandíbula travar. Ela roubou 80. 000 da empresa. Juliana ficou pálida. Bruno, eu juro que eu não sabia. Se eu soubesse... Eu sei, Juliana. Não é sua culpa. Ela deve ter pego meu token quando eu estava dormindo e falsificou as autorizações. Ele pegou o celular e ligou para Henrique. Mais uma coisa para adicionar na lista. Ela desviou $80.000 da empresa. Henrique suspirou do outro lado. Essa mulher é uma quadrilha ambulante. Bruno desligou e ficou ali, sentado no escritório, olhando para as planilhas. $80.000 em 8 meses. Enquanto ele viajava, trabalhava, confiava, enquanto a mãe dele era humilhada no quartinho dos fundos. Tudo fazia sentido agora. Camila nunca tinha amado ele. Tinha visto uma oportunidade. Um homem bem-sucedido, sozinho, com uma mãe idosa que seria fácil de afastar. E ela tinha executado o plano com perfeição. Quase. 2 semanas depois da descoberta dos documentos falsos, Bruno recebeu uma ligação de um número que ele não reconhecia. Alô? Bruno, aqui é a Fabiana. A gente se conheceu no seu casamento. Eu era amiga da Camila. Bruno se lembrou vagamente. Uma mulher loira, alta, que tinha conversado pouco na festa. Oi, Fabiana, tudo bem? Olha, eu preciso falar com você, pessoalmente. É importante. Eles marcaram num café em Pinheiros no dia seguinte. Fabiana chegou nervosa. Pediu um cappuccino, mas não tocou nele. Bruno, eu vim aqui porque eu não consigo mais ficar quieta. Quieta sobre o quê? Ela respirou fundo. Sobre a Camila.
E sobre o que ela fez com sua mãe. Bruno se inclinou para a frente. O que você sabe? Eu sei que ela planejou tudo desde o começo. Fabiana contou que conhecia Camila há 5 anos. Elas tinham trabalhado juntas numa empresa de cosméticos. E segundo Fabiana, Camila sempre foi obcecada com subir na vida. Ela dizia que ia se casar com um homem rico, que ia fazer o que fosse necessário para garantir uma vida confortável. Fazer o que fosse necessário como? Fabiana hesitou. Quando ela conheceu você, ela me ligou empolgada. Disse que tinha achado o alvo perfeito. Empresário, bonito, sozinho, com mãe idosa. Ela disse literalmente: a velha não vai durar muito, e quando ela sair, eu fico com tudo. Bruno sentiu o estômago revirar. Ela falou isso? Falou. E eu fiquei chocada, mas achei que era só conversa, que ela não ia realmente fazer nada. Mas depois do casamento, ela começou a me contar coisas. E que coisas? Ela contava como estava preparando o terreno para tirar sua mãe da casa. Dizia que estava tornando a vida dela impossível, aos poucos, para que você não percebesse. Ela ria disso, Bruno. Ria. Bruno fechou os olhos, respirou fundo. Tentou não explodir ali mesmo. Por que você não me contou antes? Porque eu tinha medo. Camila ela é perigosa quando quer, e eu achei que não era minha responsabilidade me meter. Mas quando eu soube que ela expulsou sua mãe de casa, eu não consegui mais dormir. Eu precisava te contar. Bruno ficou em silêncio por um tempo. Você tem provas disso? Fabiana pegou o celular. Tenho mensagens, áudios. Ela mostrou o WhatsApp. Havia mensagens de Camila para ela. Hoje eu disse para a velha que ela não pode mais usar a sala. Tá dando certo. Ela tá ficando cada vez mais quieta. Bruno viajou de novo. Perfeito. Vou aproveitar para apertar mais a mãe dele. Não vejo a hora de me livrar dela. Aí a casa vai ser só minha. Bruno leu tudo com as mãos tremendo. Você pode me mandar essas mensagens? Posso, e tem mais, tem áudios. Ela tocou um áudio. Era a voz de Camila, clara, sem arrependimento. Gente, vocês não sabem o que eu tô passando. A sogra é um saco, mas eu tô conseguindo. Mais uns meses e ela cai fora. Aí eu convenço o Bruno a vender a casa, a gente compra outra e eu embolso a diferença. Esse trouxa não percebe nada. Bruno ouviu até o final. Depois desligou o celular e ficou olhando para a mesa. Fabiana tocou no braço dele. Bruno, eu sinto muito, de verdade. Obrigado por ter vindo. Ela se levantou para ir embora, mas antes virou-se. Uma última coisa. Tem outra pessoa que sabe de tudo. A Larissa, a manicure da Camila. Ela ouvia tudo enquanto fazia as unhas dela. Talvez ela possa te ajudar também. Bruno anotou o número. Naquela noite ele ligou para Henrique e mandou todas as mensagens e áudios. Henrique, isso é suficiente? Suficiente, Bruno. Isso é ouro. É prova direta de má-fé, de premeditação, de abuso psicológico. Com isso, a gente não só anula a partilha, como a gente processa ela civilmente por danos morais. Sua mãe pode entrar com ação também. Bruno respirou fundo. Faz tudo, tudo mesmo. Nos dias seguintes, Bruno reuniu todas as provas, documentos falsificados, desvio de dinheiro, mensagens, áudios, depoimentos de vizinhos, o caderno de anotações de Teresa. Henrique preparou uma petição de 47 páginas. Entrou com representação criminal por falsificação de documento, estelionato e uso de documento falso. Entrou com pedido de anulação total da partilha de bens. E entrou com ação de danos morais em nome de Bruno e de Teresa, pedindo 500 mil dólares de indenização. A resposta de Camila veio rápido. Ela tentou negar tudo. Disse que as mensagens eram tiradas de contexto, que os documentos eram legítimos, que Teresa estava manipulando Bruno. Mas quando o perito grafotécnico apresentou o laudo em juízo, atestando as falsificações, o castelo de cartas dela começou a desmoronar.
A audiência de conciliação foi marcada para um mês depois. Bruno entrou no fórum acompanhado de Henrique. Camila estava lá com o advogado dela. Ela usava um terno cinza, cabelo preso, óculos de grau, tentando parecer séria, profissional. Quando viu Bruno, ela não desviou o olhar. Tentou manter a pose. Mas quando o juiz começou a ler as provas em voz alta, os documentos falsos, as mensagens, os áudios, Bruno viu o rosto dela mudar. Primeiro foi negação, depois raiva, depois, finalmente, pânico. O juiz olhou para ela por cima dos óculos. Senhora Camila, a senhora tem algo a declarar sobre essas evidências? O advogado dela tentou falar, mas o juiz o cortou. Eu perguntei para a sua cliente, doutor. Camila ficou em silêncio. Vou interpretar o silêncio como admissão tácita. Vou determinar o seguinte: partilha de bens anulada, pensão anulada. A senhora devolverá os 80 mil dólares desviados da empresa, com correção monetária e juros. Devolverá as cotas cedidas mediante falsificação e responderá criminalmente pelos crimes de falsificação ideológica e estelionato. Está suspenso o processo de divórcio até conclusão da ação criminal. Próxima audiência em 60 dias. Bateu o martelo. Camila levantou-se, pálida. Olhou para Bruno uma última vez. Ele não desviou o olhar. Ela saiu do fórum em silêncio, derrotada. Do lado de fora, Henrique deu um tapinha no ombro de Bruno. Acabou. Ela perdeu. Bruno assentiu, mas não sentiu vitória. Sentiu apenas cansaço. Obrigado, Henrique. Quando chegou em casa, Teresa estava na cozinha, preparando o jantar. Ela tinha voltado a cozinhar. Tinha voltado a usar a sala. Tinha voltado a ser ela mesma. E aí, meu filho? Como foi? Bruno abraçou a mãe. Acabou, mãe. Ela não vai mais incomodar a gente. A Teresa fechou os olhos, aliviada. Graças a Deus. Mas Bruno sabia que aquilo era só o fim de um capítulo. Tinha outro começando. Um capítulo onde ele não ia apenas proteger a mãe. Ia proteger todas as mães que estavam passando pelo mesmo. E foi aí que nasceu a ideia. 3 semanas depois da audiência, Bruno estava sentado na mesa da cozinha, tomando café, quando recebeu uma ligação. Número desconhecido. De novo, ele atendeu com cautela. Alô? Bom dia, meu nome é Beatriz Soares. A senhora conhece a dona Marlene, sua vizinha? Bruno franziu a testa. Conheço sim. Por quê? Ela me deu seu contato. Disse que o senhor tinha passado por uma situação parecida com a minha. Bruno se inclinou para a frente. Parecida como? Do outro lado da linha, a voz tremeu. Meu filho é casado. A esposa dele, ela me tratava muito mal, me isolou, me humilhou, e há 2 meses ela me colocou num asilo sem ele saber. Bruno sentiu o peito apertar. Sem ele saber, ela falsificou a assinatura dele nos documentos. Meu filho só descobriu 3 meses depois. Quando descobriu, me tirou de lá. Mas o estrago já estava feito. A voz de Beatriz falhou. Eu desenvolvi depressão severa. Até hoje tomo remédios. Tenho medo de tudo. Medo de sair, medo de falar, medo de incomodar. Bruno fechou os olhos. Dona Beatriz, eu sinto muito pelo que a senhora passou. Eu liguei porque eu queria agradecer. Agradecer? Dona Marlene me contou o que o senhor fez, que expulsou a esposa, que escolheu sua mãe, que não deixou passar. E eu precisava te dizer que isso importa. A voz dela estava chorosa agora. Porque o senhor não sabe quantas mães sofrem isso em silêncio, quantas são isoladas, humilhadas, descartadas, e os filhos não fazem nada. Bruno sentiu um nó na garganta. Eu quase não fiz nada também. Mas fez no final, e isso importa. O senhor se levantou. Beatriz respirou fundo. Eu só queria te dizer isso. Obrigada por ter protegido sua mãe. A ligação terminou.
Bruno ficou sentado ali, segurando o celular, processando aquela conversa. Foi então que a ideia que tinha começado a se formar na audiência ganhou forma completa. Naquela noite, durante o jantar, Bruno contou para Teresa sobre a ligação. Ela veio até a clínica só para me agradecer, porque eu protegi a senhora. Teresa estava comendo devagar. Desde que Camila tinha saído, ela tinha voltado a comer direito. Tinha até ganhado uns quilos. Estava com o rosto mais cheio, mais saudável. Ela deve ter sofrido muito, Teresa comentou. Sofreu. E o pior é que ela disse que existem muitas como a senhora. Muitas mães sendo abusadas por noras ou genros e os filhos não veem. Teresa ficou em silêncio, pensativa. O que você está pensando? Ela perguntou, conhecendo o filho. Bruno colocou o garfo no prato. Estou pensando em fazer algo a respeito. Nos meses seguintes, Bruno criou um projeto. Chamou de Projeto Amparo. Era um programa de atendimento gratuito para idosos vítimas de abuso familiar. Incluía atendimento médico, psicológico e jurídico. Ele transformou uma das farmácias, a unidade em Pinheiros, em um centro de apoio. Contratou 2 advogados especializados em direito de família e direito do idoso. Contratou uma psicóloga com experiência em trauma e abriu uma linha telefônica gratuita para denúncias e pedidos de ajuda. Investiu R$ 200. 0 do próprio bolso no primeiro ano. Henrique, o advogado que tinha defendido ele, aceitou coordenar a parte jurídica de graça. Bruno, isso que você está fazendo é importante. Eu quero fazer parte. Juliana, a gerente financeira, também se voluntariou para ajudar na administração. E Teresa, quando soube, chorou. Meu filho, você não precisa fazer isso. Eu preciso sim, mãe. Porque a senhora me ensinou que injustiça não se aceita, se enfrenta. O projeto foi lançado em uma tarde de sábado. Henrique estava lá, Juliana também. E Teresa, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que seu sofrimento não tinha sido em vão. Nos primeiros 3 meses, eles atenderam 63 casos. Cada história era diferente, mas todas tinham algo em comum. Idosos sendo isolados, humilhados, roubados, descartados por familiares que deveriam protegê-los. Uma senhora de 82 anos tinha sido trancada no quarto pela neta, que usava o cartão dela para fazer compras. Um senhor de 75 anos tinha sido internado à força num asilo pelo filho, que queria vender o apartamento dele. Uma mulher de 68 anos tinha sido proibida de ver os netos pela nora, que dizia que ela era uma má influência. Bruno atendia cada um pessoalmente. Ouvia as histórias, e em cada história via um pouco da própria mãe. Foi no 4º mês do projeto que algo inesperado aconteceu. Uma repórter de um jornal local apareceu na farmácia. Senhor Bruno, eu soube do Projeto Amparo. Posso fazer uma matéria? Bruno hesitou. Ele não tinha criado aquilo para ter reconhecimento. Tinha criado porque era o certo a fazer. Mas Henrique o convenceu. Bruno, se você der visibilidade ao projeto, mais gente vai procurar ajuda. E mais gente vai entender que isso é um problema real. A matéria saiu uma semana depois. Chamava Empresário cria projeto para idosos vítimas de abuso após mãe ser expulsa de casa por nora. Contava toda a história. Contava sobre Teresa, sobre Camila, sobre os documentos falsificados e contava sobre o Projeto Amparo. No dia seguinte, a linha telefônica recebeu 120 ligações. Pessoas pedindo ajuda, pessoas oferecendo doações, pessoas querendo se voluntariar. Bruno percebeu que tinha tocado numa ferida social muito maior do que imaginava. Abuso de idosos era epidêmico, mas silencioso, porque as vítimas tinham vergonha e os familiares não queriam ver.
6 meses depois do lançamento, o Projeto Amparo tinha atendido 187 casos. Tinha recuperado 340 mil reais em bens roubados de idosos. Tinha conseguido reverter 12 internações forçadas em asilos. E tinha processado criminalmente 23 familiares abusadores. Bruno não ganhava nada com isso. Pelo contrário, gastava. Mas não se importava, porque toda vez que via um idoso sendo restaurado, sendo ouvido, sendo respeitado, ele via a mãe e entendia que aquilo era maior do que ele. 1 ano depois do dia em que tinha encontrado Teresa sentada na calçada, Bruno estava no jardim da casa. Ele tinha plantado uma árvore, um ipê roxo, a árvore favorita do pai dele. Teresa estava ao lado dele, observando. Seu pai ia gostar disso. Eu sei. Bruno passou o braço pelos ombros da mãe. Eu queria uma forma de lembrar dele e de lembrar do dia em que eu quase perdi a senhora. Você não me perdeu, mas quase perdi, e isso muda tudo. Eles ficaram ali, olhando para a árvore pequena plantada na terra úmida. Mãe, Bruno disse depois de um tempo, eu nunca te agradeci direito. Agradecer por quê? Por ter me criado sozinha, por ter me ensinado a ser homem, por ter me mostrado o que é amor de verdade. Teresa apertou a mão do filho. Você não precisa me agradecer. Você é meu filho. Era obrigação. Não era obrigação, era amor. E eu passei anos sem reconhecer isso. Achando que podia compensar com dinheiro, com essa casa grande, com conforto. Mas não é isso que a senhora precisava. O que eu precisava? Teresa perguntou olhando para ele. De mim, presente aqui, vendo a senhora. Teresa sorriu. Aquele sorriso que ele conhecia desde criança. Agora você está vendo. Agora eu estou vendo. Eles se abraçaram ali, no jardim, embaixo da árvore que um dia ia crescer forte e dar flores roxas. E pela primeira vez em muito tempo, os dois sentiram algo que tinha faltado durante anos. Paz. Quanto a Camila, o desfecho dela foi rápido e preciso. O processo criminal foi concluído 8 meses depois da audiência inicial. Ela foi condenada por falsificação de documento e estelionato a 3 anos de prisão em regime semiaberto, convertidos em prestação de serviços comunitários e multa de 50 mil reais. Foi obrigada a devolver os 80 mil reais desviados, corrigidos, totalizando 94 mil reais. Foi obrigada a devolver as cotas das farmácias que tinha tentado roubar e foi condenada a pagar 180 mil reais de indenização por danos morais a Teresa. Teresa doou o dinheiro inteiro da indenização ao Projeto Amparo. Eu não quero nada que venha dela. Quero que isso ajude outras mães. Camila tentou recorrer. Perdeu. Tentou negociar. Não teve o que negociar. Tentou se aproximar de Bruno pedindo uma segunda chance. Ele bloqueou o número. Ela eventualmente refez a vida. Mudou-se para outra cidade. Recomeçou com outro nome nas redes sociais. Encontrou outro homem. Mas histórias como a dela têm um jeito de se repetir. Porque pessoas que destroem por prazer não mudam. Elas apenas encontram novas vítimas. Bruno nunca mais soube dela. E não quis saber. Porque algumas pessoas não merecem espaço nos nossos pensamentos. O divórcio foi finalizado em 10 meses, sem partilha, sem pensão, sem nada. Camila saiu da vida deles da mesma forma que tinha entrado, com as mãos vazias. Mas diferente de quando entrou, agora tinha uma ficha criminal. 2 anos depois daquele domingo, o Projeto Amparo já tinha se expandido para 3 unidades. Além de Pinheiros, tinha aberto em Santo Amaro e em Muca. Tinha atendido mais de 400 casos. Tinha recuperado mais de 1,2 milhão em bens roubados. Tinha revertido 47 internações forçadas e tinha processado criminalmente 68 familiares abusadores. Bruno tinha virado referência nacional em combate ao abuso de idosos. Tinha sido chamado para palestrar em universidades, em congressos, em audiências públicas.
Mas o que mais importava para ele não eram os números, não era o reconhecimento, era o dia a dia. Era ver Teresa cantando pela manhã no jardim, era vê-la cozinhando de novo, sem medo, sem horário. Era vê-la rindo, sem vergonha. Era saber que ela estava segura, que estava em casa, que estava amada. E era saber que centenas de outras mães, pais, avós estavam sendo resgatados do mesmo sofrimento. Certa tarde, Bruno estava no escritório do projeto quando atendeu uma ligação. Alô, Projeto Amparo? Oi, meu nome é Carla. Eu preciso de ajuda. A voz estava trêmula, assustada. Pode falar, Carla, estou ouvindo. É sobre minha sogra, meu marido. Ele não vê, mas eu estou tratando ela muito mal. E eu não consigo parar. Eu acho que eu preciso de ajuda. Bruno ficou surpreso. Era a primeira vez que um agressor ligava pedindo ajuda. Carla, você fez a coisa certa ligando aqui. Vamos te ajudar. Ele agendou uma consulta psicológica para Carla e percebeu algo importante. Às vezes, os agressores também eram vítimas. Vítimas de padrões tóxicos, de traumas não resolvidos, de ciclos de abuso que se repetiam. E para quebrar esses ciclos, era preciso ajudar não só as vítimas, mas também quem causava o mal. Foi aí que Bruno expandiu o Projeto Amparo. Criou um programa de acompanhamento psicológico para familiares em conflito, para noras, genros, filhos que estavam no limite, que não sabiam lidar com os idosos, que estavam prestes a cometer abusos. Prevenção, não apenas reação. E funcionou. Nos meses seguintes, 34 famílias procuraram o programa de forma voluntária, querendo ajuda antes que fosse tarde demais. Bruno percebeu que tinha criado algo maior do que imaginava. Tinha criado um movimento de consciência, de respeito, de dignidade. E tudo tinha começado naquele domingo, quando ele viu a mãe sentada na calçada, com as roupas numa mala velha, chorando. Aquele tinha sido o pior dia da vida dele, mas também tinha sido o dia em que ele finalmente acordou e percebeu o que realmente importava. Hoje, Bruno tem 41 anos, Teresa tem 80. Ela está saudável, ativa, feliz. Ela é voluntária do Projeto Amparo. Atende os idosos que chegam, conversa com eles, diz: eu passei por isso, eu sei o que vocês estão sentindo. E eu estou aqui para dizer que vai passar, que vocês vão ficar bem. E eles acreditam nela, porque ela é a prova viva disso. Bruno nunca se casou de novo, não porque não quisesse, mas porque estava ocupado demais cuidando de quem realmente importava. A mãe dele e as centenas de mães que o projeto atendia. Ele aprendeu que amor não é sacrifício, amor é presença, amor é ver, amor é agir. E essa lição mudou não só a vida dele, mas a vida de milhares de pessoas. Porque no final o que fica não é o dinheiro, não é o sucesso, não é o reconhecimento. O que fica é o que você fez por quem te ama. E Bruno fez a coisa certa, não na hora certa, mas fez. E isso, no fim, é o que importa. CTA, afinal, quantas Teresas existem agora mesmo, sofrendo em silêncio dentro das próprias casas? Quantos Brunos estão cegos, achando que tudo está bem, enquanto quem mais os ama está sendo destruída aos poucos, dia após dia, em segredo? Essa história não é apenas sobre uma mãe expulsa de casa, é sobre todas as vezes que a gente escolhe acreditar na mentira bonita em vez da verdade dolorosa. É sobre todas as vezes que a gente está tão ocupado construindo uma vida que esquece de viver com quem realmente importa. Camila não é única. Ela é apenas um exemplo de algo que acontece em milhares de lares brasileiros agora mesmo. Idosos sendo isolados, humilhados, descartados por gente que deveria protegê-los, e filhos, netos, familiares que não querem ver, porque ver dói. Porque ver obriga a agir. Mas sabe o que dói mais? Perceber tarde demais.
Se você tem uma mãe, um pai, uma avó, um avô, alguém que te criou, que te amou, que abriu mão de coisas por você, liga para essa pessoa hoje, não amanhã, hoje. Pergunta como ela está. De verdade. Olha nos olhos dela. Percebe se há tristeza escondida. Percebe se há medo. Percebe se há solidão. Porque amor que precisa se humilhar não é amor. É aprisionamento. E quem ama de verdade não expulsa, não diminui, não destrói. Quem ama acolhe, protege, enxerga. Se essa história te tocou, se você sentiu raiva, se você sentiu alívio, se você sentiu qualquer coisa, não deixa ela morrer aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Se inscreve no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas. Precisam chegar em cada filho que está cego, em cada mãe que está sofrendo em silêncio, em cada pessoa que acha que está sozinha. Deixa seu like. Comenta aqui embaixo se você conhece alguma história parecida, se você já passou por algo assim, ou se você, como o Bruno, um dia acordou e finalmente enxergou. Sua interação faz essa mensagem chegar mais longe. E pode ser que ela chegue exatamente na pessoa que mais precisa ouvir. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, de coração, porque você que ficou até o final é alguém que ainda acredita que histórias podem mudar vidas. E elas podem. Nos vemos na próxima história. Até lá, cuida de quem te ama, porque tempo perdido não volta. Mas enquanto há tempo, há chance de fazer diferente. Um abraço forte. E não esquece, ama quem está perto, não quem está na foto.